Olá, Board Game da BGG2, aqui é o Thiago Salles. Eu estou aqui com o Márcio, da editora Game Maker, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a editora, sobre o projeto deles, que é bem diferente, e ele vai falar aqui de algumas novidades que estão vindo aqui para o mercado brasileiro. Então, Márcio, muito obrigado por estar cedendo aqui o espaço para conversar com a gente, né? Tá apresentando ali, estava ali no stand, fui lá pegar ele para poder falar conosco. Conta para a gente como é que surgiu a Game Maker, esse projeto inovador. Bom, em primeiro lugar eu agradeço também o espaço. É muito importante ter sempre geradores de conteúdo de qualidade. A gente adora estar presente no meio e estar sempre presente com o pessoal. Muito bem. A Game Maker é uma empresa que surgiu de um projeto, de um pensamento inovador. A gente nasce como uma startup em 2016, no finalzinho, dentro de uma empresa gráfica. Então, um grupo de jogadores, pessoas que trabalhavam nessa gráfica, começou a ter uma ideia para sair um pouquinho da caixa e começar a criar caixas depois. Então, a gente foi ao mercado, começamos a fazer uma pesquisa junto aos desenvolvedores de jogos, qual era a necessidade do mercado naquele momento, o que as pessoas que faziam jogos estavam precisando. E a gente descobriu que havia uma enorme dificuldade de comunicação entre o designer de jogos, que vai fazer o seu protótipo, e as gráficas, para a produção de protótipos. Então a gente começou a focar nos produtos que aquelas pessoas, nos serviços que aquelas pessoas tinham demanda. Então a gente começou a fazer caixas, tabuleiros, e começamos a avançar um pouco. Então a gente, no primeiro momento da Game Maker, a gente focou na produção de protótipos com qualidade final. Por ser uma gráfica multidisciplinar, vamos chamar assim, a gente tem possibilidade de corte laser, a gente tem impressão de grandes formatos, pequenos formatos, a gente tem várias técnicas que a gente pode adaptar à impressão em pequena tiragem. Então a gente conseguiu, aliado ao nosso já expertise de jogadores, com o que a gente produzia lá, entregar um serviço de alta qualidade para quem estava produzindo um protótipo. De lá para cá, a gente também focou em atividades que fomentassem o mercado. Então, no Rio de Janeiro, onde é a nossa sede, a gente resolveu também investir em eventos, resolvemos investir em concursos de protótipos. Nós realizamos, em conjunto com a GOB e um outro canal chamado Aftermath, um primeiro concurso de protótipos de designers nacionais. O primeiro e o segundo, que teve uma premiação em dinheiro para produção em protótipo. Isso é para dar um panorama para você da cabeça que a gente tem. A partir daí, a Game Maker começou a olhar e não ser uma coisa focada. A gente hoje é um projeto. É um projeto com diferentes visões e a gente quer trazer inovação para o mercado. A gente foca em inovação. Dentro desses concursos, por exemplo, a gente conseguiu que um deles, o vencedor, fosse o Cangaço. Foi a gente, foi eleito através do concurso. E naquele momento, o Cangaço virou um jogo que será publicado pela Redbox. Então, dentro desse universo, a gente começou a pesquisar que mais que a gente poderia ajudar ao design nacional, em que ponto a gente poderia fomentar o mercado, que é realmente um dos objetivos da Game Maker. Então a gente desenvolveu um sistema, uma forma diferente de edição e publicação de jogos. Nós somos a primeira empresa do Brasil a produzir um sistema de produção sob demanda, print on demand. Ou seja, ao contrário de uma editora tradicional, como é que é o processo tradicional? Algumas pessoas às vezes não sabem. A editora negocia e adquire os direitos autorais do jogo junto ao autor. A partir daquele momento, a editora tem um compromisso de, em um determinado tempo, que às vezes varia de 12, 18 meses, dependendo da editora, a produzir uma tiragem determinada daquele jogo. A Game Maker trouxe um modelo diferente. Qual foi a mudança de perspectiva desse modelo? A gente oferece hoje um modelo que o autor pode, sem nos ceder os direitos autorais, ou seja, ele continua
sendo detentor, nós não somos exclusivos, ele não está amarrado a gente, e a gente produz um a um. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa adquire o jogo no nosso site, a gente vai produzir o jogo e vai entregar para o cliente. E com a expertise que a gente adquiriu na produção dos protótipos, na primeira etapa do projeto, a gente hoje já consegue produzir jogos com uma qualidade excelente, muito boa. A gente tem alguns lançamentos que a gente fez no ano passado, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e temos alguns lançamentos que nós estamos fazendo esse ano. Além disso, a Game Maker é uma empresa que também nesse foco do fomento, a gente promoveu no primeiro semestre agora, no primeiro trimestre, um workshop com o Fel Barros, que é um nome conhecido no cenário nacional. A gente fez um workshop onde a gente juntou designers para aprender um a um com o conhecimento do Fel, usando kits de desenvolvimento e desenvolvendo jogos em um dia. Foi um projeto também que nos deu muita satisfação em fazer. Enfim, muitas coisas ainda vão vir pela frente, a gente não vai ficar parado nisso, a gente trabalha com muitos materiais diferentes, a gente quer oferecer uma gama enorme e a gente tem a gente, por exemplo, tem um estúdio também de gravação, onde a gente tem um estúdio próprio, a gente tem material para gravação, para divulgação, um canal que a gente está começando. A gente também pode oferecer um serviço de desenvolvimento gráfico para o designer e também um serviço de desenvolvimento do jogo. E para o ano de 2018, esse ano agora, nós vamos ter também um sistema, um método tradicional de editoração de jogo. Ou seja, nós vamos ter um jogo lançado pela editora Game Maker. Nós estamos nos últimos detalhes, eu não posso ainda anunciar, mas está por detalhes para a gente poder ter o primeiro título. E esse primeiro título está previsto para estar vindo agora no primeiro semestre ou vai ficar para o segundo semestre? É ruim de falar, porque a partir do momento que a gente fala, a gente se compromete. Mas a gente gostaria muito de lançá-lo no Diversão Offline. É a muito curto prazo, quer dizer, não dá para a gente ainda ter, mas a perspectiva é que a gente consiga lançar no Diversão Offline do Rio de Janeiro, que vai ocorrer em agosto. Essa é com que a gente está trabalhando. Legal, Márcio. E você me falou agora sobre dois detalhes que me deixou curioso. O primeiro deles é que a pessoa, quando compra o jogo no site de vocês, é que vocês vão produzir. Quanto tempo isso leva para ser produzido e entregue para a pessoa, né? Porque isso dá uma sensação de que talvez seja algo demorado. E como é que vocês conseguem fazer jogo a jogo, mantendo o custo do jogo num custo acessível? Porque o que a gente vê é que quando o jogo é feito numa tiragem maior, esse custo reduz bastante. E aí, de repente, vocês têm um segredo que consegue fazer esse jogo um a um, mantendo os custos baixos. Uma coisa importante. Até é uma coisa, comparativamente, o jogo on demand ele é um pouco mais caro do que um jogo normal. A gente é muito aberto e muito sincero em relação a isso. Porque, obviamente, quando você faz quanto maior a escala, maior o ganho da venda. Mas a gente também oferece ao autor uma remuneração melhor em relação ao processo tradicional. Infelizmente ninguém fica rico com isso, ninguém vive disso, mas existe uma materialização do sonho do autor e um início de produção do jogo. Então, assim, a gente tem mais ou menos um prazo de 3 dias úteis para produzir um jogo e colocar esse jogo nos correios. Obviamente, infelizmente, a gente está no Brasil, a gente lida com 2 fatores um pouco complicados, que é o custo do frete e o prazo da logística do frete. Isso é uma questão que a gente vai fazer todo esforço para achar novos fornecedores, mas infelizmente a gente ainda é amarrado aos custos e prazos dos correios, então isso atrapalha um pouco. Mas, em média, demora 6 a 7 dias úteis para a pessoa receber um jogo, dependendo da região que ela tiver. Então, é um prazo bem razoável. E a gente tem sempre uma pequena reserva de jogos, que a gente também tem uma loja física. Para quem está no Rio de Janeiro, pode ir na loja e já pode adquirir. E a gente faz, assim, advanço para poder entregar lá, na loja, repor o estoque, entendeu? Mas a gente não tem um sistema de vendas em lojas, é somente pelo canal.
E assim, acompanhando, né, algumas outras editoras já, a gente já está no hobby há algum tempo, elas reclamam muito que alguns certos componentes são difíceis de ser produzidos no Brasil. Vocês se esbarram, às vezes, em algum protótipo, algum jogo que queria ter um componente que vocês não conseguem produzir? Olha, a gente produz 98% dos componentes que a gente usa. A gente grava dado, a gente imprime dado, a gente corta meeple, a gente pinta meeple, a gente produz cartonado, tabuleiro cartonado. Então, assim, é óbvio que alguns processos desses componentes encarecem muito na produção on demand. Então, tem jogos, por exemplo, que a gente não consegue até ter um preço muito competitivo em relação a isso. Mas a gente consegue ter jogos. Tem jogo que tem seguramente assim uns 100 componentes. Eu tenho o jogo dos piratas, que é do Sanderson, que tem uma porção de componentes, vários piratinhas pintados, tem 6 dados gravados e pintados. Então, assim, a gente dá conta de tudo que a gente precisa. Poucas coisas a gente não faz, um cubinho de plástico, uma coisa ou outra a gente não faz, mas quase que tudo a gente faz. Legal. A gente conversando aqui em off, a gente descobriu que foi a Game Maker que fez o protótipo do Tsukiji. O ano passado a gente teve a oportunidade de jogar a versão protótipo e a gente ficou assim assustado com a qualidade do protótipo final, porque era uma qualidade muito boa. E fala um pouquinho desses protótipos que vocês têm feito, dá outros exemplos de protótipos para a galera conhecer o trabalho da Game Maker. Muito bem, muito obrigado. A gente fez uma parceria muito boa com o Pop da Redbox. Nós fizemos o Labyrinths, o Paper Town e o Tsukiji. Também fizemos, para Ace, nós fizemos alguns protótipos. Nós fizemos o Creepers, nós fizemos para Geeks and Orcs. Nós estamos agora aqui hoje com Kingdom Roll. Fora os protótipos que as pessoas pedem, os designers pedem, assim, os que me vêm à cabeça agora, me perdoe alguém. Para Potato Cat, nós fizemos o protótipo. Para Dijon Jogos, nós fizemos um protótipo que foi para diversão offline. Enfim, nós temos alguns protótipos na praça, rodando por aí. E realmente, essa é a nossa proposta, um protótipo de qualidade final. O Tsukiji foi um prazer fazer. Foi um baita projeto, foi muito legal. Paper Town também. É muito legal porque a gente teve a oportunidade de conhecer também o Paper Town e o Labyrinths e realmente os protótipos estão fantásticos, muito bom, parabéns pela qualidade que vocês estão conseguindo gerar, né? Porque faz com que as pessoas conheçam o jogo e tenham um maior interesse por ele. Porque quando os componentes são simples ou então são muito caseiros, você acaba não querendo ter aquele atrativo de sentar na mesa e jogar. E o protótipo faz toda essa diferença se ele tiver uma qualidade boa. Eu tenho um caso de uma editora, que eu não tenho autorização para falar, mas eu posso dizer o que aconteceu. Viajando para comercializar um jogo lá fora, teve uma primeira negativa para a pessoa que estava vendo, avaliando os jogos. Mas quando ele tirou o protótipo da caixa, a pessoa fez assim, não, peraí, vamos conversar. Peraí, deixa eu dar uma olhada no que você tem. A gente acredita o seguinte, obviamente a parte temática e a parte gráfica do jogo são um grande componente. Comparativamente a um livro. Muitas vezes você não tem oportunidade de folhear um livro está fechado, mas a capa ajuda a vender. Então o protótipo segue um pouquinho essa linha. Legal, Márcio. E no ano passado, vocês lançaram vários jogos, sim, inclusive vários concorreram ao prêmio da Ludopedia, e acredito que deve ter tido algum destaque. Fala um pouquinho do jogo que foi mais destaque pra gente. Bom, a gente teve, se não me engano, foi o Enchanted Cubes do Eduardo Guerra. Foi um jogo que teve muito bem. Nós tivemos o Bushido do Sanderson. Todos os nossos jogos estiveram lá. Tivemos o Rasher, tivemos o Fairy, que também foi um jogo que teve uma boa repercussão. O Foot Cards. Ano passado nós lançamos, então, Enchanted Cubes, Bushido e Era dos Piratas do Sanderson, Unfairy do Guilherme Marques, Rasher do Alexander Francisco e Foot Cards do Frederico Nemetella. Foram 6 títulos. Desses 6 títulos,
o Enchanted não está mais conosco. Dada essa característica do projeto, foi uma parceria muito, muito produtiva, mas o Eduardo decidiu vai dar um outro caminho para o jogo. O Bushido e o Era dos Piratas e o Racha estão sendo reformulados pelo autor. Isso também dá essa oportunidade dele colocar o jogo na mesa e sentir um pouquinho de feedback, sentir que ele tem que alterar alguma coisa. E os lançamentos do ano passado, para esse ano, ou seja, que a gente considera a temporada de 2017, né? E a temporada de 2018, a de 2018, eu já vou aproveitar e vou entrar nesses lançamentos, a gente foi um marco para a gente na mudança gráfica do projeto. Então, se você olhar os jogos que foram feitos no ano passado e os jogos que estão sendo lançados esse ano, eles têm um tratamento gráfico, físico diferente, melhorado em relação aos do ano passado. As caixas, os componentes, se aproximando cada vez mais a um jogo que é feito em processo tradicional. Esse ano nós já lançamos o Aventuras Ancestrais, é um jogo do Diego Azevedo, que é um RPG numa caixa. Ele tem uma modalidade híbrida, ele usa o Apocalypse Engine, mas ele também pode ser jogado só com as cartas. Ele é muito divertido e está fazendo bastante sucesso. Nós já lançamos depois o Inner Geek com uma parceria com a Ace Studios. Isso é uma outra novidade. É a primeira vez que uma editora traz um título que ela tem em seu portfólio, que é o Inner Geek, é um jogo do Fel Barros. Traz o jogo do seu portfólio e coloca no On Demand. É uma maneira também para a editora enxergar o On Demand como um processo em que ela pode ter títulos em que ela não tenha mais a vontade ou a demanda por 1000, mas ela pode fazer 50 e ela pode vender a algum prazo, a médio prazo, enfim, pingadinho, entendeu? E atender o mercado, que tem sempre alguém que quer comprar um título que não tem mais, né? Sim, manter aquele jogo, né, ali para as pessoas conseguirem. Muitas vezes acontece isso, não estou achando mais o jogo, não estou achando mais o jogo. E você fica no dilema, a editora fica no dilema. Poxa, eu fiz uma tiragem, vamos supor, de 1000 unidades. Tudo bem, tenho demanda, mas não tem mais demanda por 1000, tem demanda por 100. Quer dizer, então essa parceria do Inner Geek, que é um jogo bastante focado para usuários, para nós, para os gamers, entendeu? Foi feito em parceria. Foi o primeiro título que a gente lançou com uma empresa parceira. E o segundo título, o terceiro título foi o Bifrost, do Cussa, que a gente está lançando agora, foi o mais recente, 17 de abril, que é um jogo também bastante divertido. É um jogo de cartas e usa tipo aquele dorminhoco para quem jogava. Não sei se em algumas regiões tem esse sistema de jogo de cartas, né? Então esse é o terceiro. Ainda deve ter mais um título que a gente vai lançar. A gente está fechando os detalhezinhos com o autor para encerrar esse primeiro ciclo de On Demand desse ano. Então a gente agrega alguns saem, alguns entram e alguns são remodulados. Então esse é o projeto desse ano. E esse ano nós também fechamos uma parceria, não sei se você quer falar agora, do Gaslands, né? Sim, a gente passou ali no stand da Game Maker, tá lá o jogo montado, bem bonito, e é um jogo que tá gerando muito ruído lá fora, o pessoal tá comentando bastante, tá curtindo, e ele tem essa pegada de ser um jogo simples, né, que você vai montando ali os carrinhos do Hot Wheels, você vai customizando, deixando eles naquela pegada Mad Max, e você basta comprar o livro de regras e montar na mesa e sair jogando, mas eu vou deixar o pessoal da Game Maker apresentar pra gente, depois a gente vai lá para o stand deles, a gente aprende como é que o jogo funciona, mostra pra vocês tudo em detalhe, mas eu queria saber qual que é a relação, né, da Game Maker com o projeto Gaslands. Perfeito. Nós fizemos nós somos como se fosse um authorized reseller, ou seja, nós podemos produzir oficialmente, eles chamam de Friends of Gaslands, né? Então, inclusive, a gente consta na página da Osprey lá, do projeto deles, está lá como produtor oficial. Então nós podemos produzir os componentes do Gaslands. Réguas, templates, cenários, mapa, tudo a gente pode produzir de forma oficial, licenciada pela editora. Porém, o jogo será editado por uma outra editora aqui no Brasil e será lançado, o manual de regras será lançado por essa outra editora. Parece que já está em processo de
de tradução e tudo, e deve sair em breve. Tem previsão? Eu não sei, porque não sou eu que vou trazer, mas nem sei se ele deixa eu falar quem é, porque eu não sei se isso já está aberto, mas eu sei quem é, conheço a editora, uma ótima editora também. Eu acho que vai sair logo, espero eu. Mas enfim, a nossa parte, e a gente está aproveitando o momento para ajudar a difundir e divulgar o jogo, porque assim, o Wargame já é um jogo naturalmente dispendioso, ou seja, é caro, né? Você ter um Wargame e poder jogar. E a temática do jogo é uma temática meio apocalíptica. O jogo ele vem dentro de um... Vou deixar depois o Luciano falar, que ele vai apresentar o jogo lá. Mas enfim, é uma competição de carros disputando a preferência do público para que as pessoas que estão em Marte, porque os humanos agora estão em Marte, mas tem alguns humanos que estão na Terra ainda. E esses que estão na Terra estão tentando ir para Marte. Então, a forma de ir para Marte é ganhar essa competição e ir para lá. É mais ou menos isso. Não sou o especialista do Gasland, mas é mais ou menos isso. E o grande hype do jogo é que os componentes são disponibilizados e as pessoas podem usar carrinhos de Hot Wheels. E aí há o prazer de customizar o seu próprio carrinho e de detonar o seu carrinho, de trazer componentes. Então, são vários prazeres em um ambiente. Ele é jogado num match de mais ou menos 90 por 90. É uma área boa de se jogar para um wargame. Tem réguas, tem tokens, tem dados customizados que a gente faz também. Depois vocês vão ver lá, o Luciano vai mostrar isso para vocês. Enfim, é um jogo que está mexendo muito com o lado lúdico e com a cabeça das pessoas, e muitos de quem gosta de wargame, para quem não gosta, porque também dá um acesso, né? Também lembra um pouquinho de X-Wing, tem aquelas coisas das réguas, enfim. É um jogo bastante divertido. Legal. Então, Márcio, eu queria agradecer aqui novamente a entrevista que você concedeu pra gente. E vamos lá então pro stand pra gente poder conhecer lá o Gasland com a galera. Beleza?